É uma grande alegria estarmos aqui hoje, porque ontem foi o aniversário do nosso querido Hippolyte Léon Denis Rivail, que então adota o nome de Allan Kardec, que foi o nome de uma de suas encarnações no próprio solo francês, na Gália, como druida, que se chamou Allan Kardec. Então ele vem e retoma esse nome e usa como pseudônimo. E o Allan Kardec, o nosso tema de hoje, em torno do trabalho, nós não poderíamos deixar, como todos os temas, né, que trazemos aqui, de lembrar o exemplo de Allan Kardec frente ao trabalho. O Allan Kardec ele renunciou o seu status social, científico, profissional, porque ele foi um grande pedagogo, é uma referência até hoje no ensino atual da França. Ele era um grande cientista e ele renuncia a isso tudo para que pudesse se dedicar, já aposentado. Então, ele também renuncia às doçuras, né, da aposentadoria justa, merecida, certamente. Ele renuncia a isso também para se dedicar ao trabalho no bem, organizando, compilando os ensinos dos espíritos, para que hoje nós pudéssemos ter um material com uma metodologia científica fantástica, com uma pedagogia incrível e que torna de forma clara para nós todas ou muitas das questões, né, acerca do problema do ser, do destino e da dor, como nos diz Leon Denis. É importante ressaltar que já no leito de morte, era então o dia da inauguração de uma biblioteca, da primeira biblioteca espírita no planeta, lá em Paris. E a esposa de Allan Kardec, Amélie Boudet, vai até ele, até a sua cama, e diz que não iria a este evento. Quando Kardec vai e diz a Amélie: Amélie, vá, me deixa que eu estou bem, vá à inauguração da biblioteca. E horas depois, então, ele vem a desencarnar. Então, mostrando para a gente uma lição até os últimos momentos de perseverança no trabalho, né? No trabalho digno. Ok, então nosso tema da noite, como já temos aí no nosso slide, é o trabalho na atualidade, neste momento de nossas existências aqui na Terra. Mudança de visão. Então, após muita reflexão e observação, nós vamos observando uma grande mudança na questão do trabalho aqui na Terra, como que a nossa sociedade tem encarado, né, executado, abraçado essa questão do trabalho. Então, nós trouxemos aqui hoje uma reflexão sobre o trabalho na atualidade em que estamos experimentando mais uma encarnação aqui na Terra. Essa nova forma de trabalho, tão diferente de há poucos anos até então, né? Onde, então, nós vamos buscar uma análise segura da nova visão que nós devemos abraçar do trabalho, nos ensinos de Jesus, certamente, e nos ensinos da espiritualidade amiga. Então, vamos encontrar exatamente no primeiro livro codificado, ou seja, organizado por Allan Kardec, onde ele elaborou 1019 perguntas e as endereçou aos espíritos. Na parte 3 do Livro dos Espíritos, o capítulo 3, retrata exatamente a questão da lei do trabalho. São as perguntas 674 até a pergunta 685. Ali vai se tratar da necessidade do trabalho, do limite do trabalho e da importância do repouso. Então, quanto à necessidade do trabalho, a gente se pergunta, nós precisamos trabalhar? Então, na questão 674, Kardec pergunta aos espíritos, a necessidade do trabalho
é lei da natureza? E os espíritos respondem que sim, e que é por isso, por ser uma lei da natureza, que o trabalho constitui uma necessidade. Então, precisamos sim trabalhar, temos sim necessidade do trabalho. Quanto mais a sociedade exige novas necessidades, mais trabalho vai se acrescentando ao nosso dia a dia. Então, a gente vai trabalhando mais devido às próprias necessidades materiais em que a sociedade, ao longo dos milênios, vai se impondo, e aos gozos também, dependendo do que a sociedade passa a querer a usufruir. Na questão 676, Kardec pergunta aos espíritos: por que o trabalho se impõe ao homem? Bom, primeiramente, os espíritos respondem: devido à necessidade de se manter, de se sustentar, de se alimentar o nosso corpo físico. Porque o nosso corpo físico, naturalmente, ele necessita de diversos quesitos. E para que a gente possa prover isso à nossa própria sobrevivência aqui do nosso corpo físico, a sobrevivência nossa do espírito, existindo aqui num planeta materializado na Terra, nós precisamos de trabalhar para sustentar, alimentar, prover necessidades do corpo físico. Então, de cara já se impõe por isso. Mas continuam os espíritos. O trabalho é também uma expiação. O que isso quer dizer? Resgate. De repente, em outras existências, eu não soube valorizar o trabalho, ou eu não soube valorizar o trabalhador, um funcionário. Então, eu venho, através agora do trabalho, expiar, resgatar equívocos em relação ao trabalho e à sociedade geral de existências passadas. E eles prosseguem, e é também meio de aperfeiçoamento. O trabalho é meio de crescimento moral e intelectual do homem. O trabalho permite ao homem multiplicar os seus talentos. Então, a gente nasce com os talentos e, através do trabalho, nós podemos praticar, exercitar os talentos com os quais já nascemos, que trazemos de existências passadas, mas como também podemos fazer brotar novos talentos através do exercício constante no trabalho. E os espíritos continuam: ao fraco de corpo, aquele, então, que tem mais dificuldade para o trabalho material, não vai faltar também oportunidade a ele de trabalho, pois o homem tem a inteligência. Próximo, por favor. Então, a gente, através das diversas encarnações, nós vamos praticando os talentos que já temos e desenvolvendo, auxiliando a brotar novos talentos, mais aperfeiçoados. Os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar. Então, em planetas mais evoluídos moralmente, intelectualmente do que a Terra, os homens também, os que lá reencarnam, também têm a mesma necessidade que nós aqui na Terra temos de trabalhar. Os espíritos respondem: sim, de acordo com as necessidades materiais de cada planeta. Com certeza, porque para manter o corpo físico daquele planeta vivo, é necessário que aquela sociedade que está encarnada naquele planeta
trabalhe para prover as necessidades daquele corpo físico. Então, ele diz, sim, de acordo com as necessidades materiais de cada planeta. Mas os espíritos continuam. Quanto menos material, ou seja, quanto menos embrutecida a matéria, quanto menos apegado à matéria, quanto menos preso à matéria, materializado, são aqueles espíritos que ali orbitam, e o tipo também de densidade material do próprio planeta, menos material é o trabalho. Trabalho passa a ser mais intelectual, espiritual do que material. Mas então, Conceição, existem planetas que nós não precisaremos trabalhar? Não. Porque até Jesus, que é o Espírito perfeito, trabalha incessantemente. E a maior prova disso são as nossas rogativas diárias a Jesus, né? E a gente sente que ele está conosco, nos auxiliando a resolver as nossas pendências. Então, todos, independente do planeta em que se habita, todos são ativos e úteis. Então, todos nós devemos ser ativos e úteis. E os espíritos acrescentam: a ociosidade é um suplício, o trabalho é um benefício. Quantos de nós, durante o início lá da pandemia, mais de um ano atrás, quando todos os trabalhos, praticamente, né, ou a grande maioria de volume de trabalho da Terra, foram suspensos, com exceção das exceções, aqueles que eram realmente necessários. Depois de 15 dias, muitos de nós estamos falando, nossa, eu não tenho nada para fazer. Aí a gente começou, foi para a internet, enjoei de internet. Pegou uma palavra cruzada para fazer, não aguento mais. Aí foi ver a televisão, o filme, não aguento mais ver série e filme, né? Então a gente começou a entrar num estado de ociosidade. Então aquilo acabou sendo um suplício para a gente, um sofrimento para a gente. Muitos de nós, ou a grande maioria, ficamos com saudade de retornar ao trabalho, pedindo a Deus que pudéssemos retornar. Quantas crianças e jovens na nossa evangelização nós não ouvimos falando ano passado, nossa, não vejo a hora de retornar à escola, né? Então, o trabalho, ele é um benefício. Exemplo, no livro Nosso Lar, que eu convido a todos a estudarem, ano que vem a Casa da Prece vai ter uma nova turma do livro Nosso Lar. Vamos aproveitar para estudar o Nosso Lar, que é bom demais, né? No livro Nosso Lar, nós temos, por exemplo, o André Luiz trabalhando nas câmaras de retificação. E a gente vê o quanto eles trabalham ali. Essa câmara de retificação, ela fica no local do Nosso Lar, já interface com as regiões trevosas, o umbral. E ali vão chegando irmãos socorridos nessas regiões inferiores umbralinas. Então, o trabalho ali é um trabalho pesado. Apesar de já estarem desencarnados, ainda são espíritos que ali são acolhidos nessas câmaras de retificação para tratamento, ainda muito presos a questões da matéria da Terra. E ali no Nosso Lar, a gente percebe que todos eles têm uma carga horária diária de trabalho. E alguns vão além dessa carga horária de trabalho, dentro do permitido, para que possam ganhar benefícios em prol de entes queridos necessitados. Então, nós temos ali algumas figuras nesse livro Nosso Lar, colocado ali, trazidos por André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, espíritos que ali estão trabalhando
né? Já não necessitariam de tanto trabalhar para si próprio, mas o fazem para que possam ter um lastro, né, moral perante a Deus e a espiritualidade superior, para auxiliar aqueles entes queridos, ainda ligados ao seu coração, que aqui estão na Terra, encarnados ou desencarnados, necessitados ainda de muito auxílio. Então, é uma aula, é fantástico a gente ver isso no livro Nosso Lar de forma muito clara, a função, a utilidade e o bem que nos faz e nos traz o trabalho, né? Temos também um exemplo. Nós, aqui agora, mesmo no modo virtual, neste momento nós temos as falanges dos bons espíritos que aqui estão com todos nós. Onde quer que estejamos neste momento, estamos todos sob a proteção da equipe espiritual da Casa da Prece Chico Xavier e, acima de tudo, da equipe espiritual de Maria Santíssima e Jesus de Nazaré. Então, nesse momento, esses bons espíritos, essas falanges de amor e luz, elas estão trabalhando por nós, encarnados e os desencarnados, que aqui também estão conosco, assistindo esta reunião, participando desta reunião. Eles aqui estão, esses espíritos, a nos amparar, nos auxiliando, lançando bons fluidos, boas energias sobre nós, para que nós possamos ser inspirados. Estão nos preparando para a irradiação que acontecerá ao final dessa nossa reflexão e para o passe e tantas outras coisas que eles estão fazendo nesse exato momento e que nós não temos a mínima noção da extensão do trabalho deles aqui conosco. Mas sabemos que estão trabalhando aqui para o nosso próprio benefício. Por quê? Porque vamos nos sentindo bem quando estamos aqui, né? Esses irmãos que aqui estão da espiritualidade, eles permanecerão conosco ao longo da semana, se nós estivermos necessitados da presença deles e conectados a eles através dos bons pensamentos, através das nossas boas ações, através das nossas rogativas a Deus. Deus os enviará para que eles continuem conosco ao longo da semana, nos auxiliando, nos assistindo. Isso também é um exemplo, né, que nós estamos vivenciando neste momento de trabalho da espiritualidade. Então, a gente também pode estar se perguntando nesse momento, mas, Conceição, eu não tenho mais condição de trabalhar, vou viver na ociosidade? Porque disse que a ociosidade não é benéfica, mas eu não tenho mais condições de trabalhar. Então, na pergunta 680, Kardec pergunta aos espíritos: não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Os espíritos respondem: exatamente como está no Livro dos Espíritos, temos aqui a resposta dos espíritos a essa pergunta de Kardec. Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros. Deus quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Um grande exemplo é o de Valdo Pereira Franco nos contando de um dos últimos encontros dele em vida com a nossa querida irmã Dulce, lá em Salvador, Bahia, né? A irmã Dulce, nos últimos tempos dela aqui na Terra, encarnada, a irmã Dulce não dormia mais numa cama. Tal era o tamanho das dores no corpo físico dela. A irmã Dulce dormia numa cadeira
passava o dia todo e dormia numa cadeira. E Divaldo nos conta um episódio, depois procurem na internet, muito interessante a respeito disso, em que a irmã Dulce conseguiu, ali estando na cadeira, continuar o trabalho no bem com persistência, mesmo não tendo mais a condição física, orgânica, para se manter de pé e para, pelo menos, dormir deitada, com o seu corpo físico deitado numa cama, mas sim dormir sentada numa cadeira. Na pergunta 675, Kardec pergunta aos espíritos: por trabalho só se devem entender